É um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia, né. Deixa eu me apresentar rapidinho, para quem não me conhece ainda. Eu sou a Marisa Peraro, eu sou a fundadora da Procorpo Estética, né, então uma rede com mais de 18 anos. Comecei lá atrás com uma clínica aqui em São Paulo, e aí foi. Hoje tem Londrina, Santos, Campinas, né, nós temos mais de 11 clínicas aqui em São Paulo. A Procorpo foi o meu trabalho de conclusão de curso, TCC, né? Então, assim, eu estudei um pouco antes para poder entrar no mercado. Vocês vão ver bastante ciência aqui, vocês vão ver bastante matemática, que é o que eu sou apaixonada, né? Junto comigo, nesse projeto, eu tenho o Paulo Moraes, que é o fundador da Espaço Laser, né? Também fundou Espaço Laser em 2004. Hoje, a Espaço Laser conta com mais de 900 clínicas, está batendo 900 clínicas. Entre elas, 600 são lojas próprias, então isso é muito importante destacar aqui, porque o dia a dia de quem está ali na frente da gestão, eu sei das dificuldades, eu sei como é difícil, mas a gente está aqui nessa luta, tá? Então, bem rapidamente aqui do meu lado, né, lá atrás, né, teve uma história, é verdade, né, eu era casada na época, enfim, nós vendemos uma moto e eu comecei a Procorpo com 17 mil reais. Então, para quem está assistindo aqui e está ali num mês difícil, que, enfim, né, a gente está chegando aí no finalzinho de mês, a gente está em abril, o primeiro semestre sempre é um pouquinho mais amarrado aí para a estética, mas, enfim, eu comecei aqui a Procorpo com 17 mil reais, montando aqui uma lojinha, comecei muito do digital. Então, o que é importante falar? Lá atrás, 18 anos atrás, eu comecei com carboxterapia, né? É um procedimento, eu não sei se as clínicas de vocês têm ou não, mas eu comecei anunciando no Google. E esse carboxterapia lá atrás custava 2 mil reais 10 sessões, né? E eu não entendia muito bem, sou formada em administração, todo mundo pensa às vezes que eu sou administradora, mas eu sou formada em administração. E dentro da administração, né, eu quis fazer uma curva que fosse um ponto de equilíbrio, onde eu não tivesse tanta margem, porque, de novo, lá naquela época, uma sessão de carbox custava 200 reais, né? E quando eu comecei lá, essa mesma sessão eu consegui colocar por 43 reais, ou seja, um pacote custava 430 reais. E eu fiz isso através de um Google, na época não tinha Meta, não tinha Facebook, não tinha Instagram, e foi assim que tudo começou. Só que todo mundo pensa, nossa, nesses 18 anos, né, foi tudo muito legal, foi tudo muito fácil, né? Você não teve empecilhos. Não, quero falar para vocês que o Brasil passou por uma crise em 2008, né? Eu não vi essa crise passar, porque o mundo da estética nesse momento era uma ascensão. Só que veio uma crise, que é de 2015, eu não sei se vocês lembram, para quem tem clínica aqui, o Brasil sofreu uma retração muito grande, né? E essa crise sim me pegou, porque as pessoas não acreditavam tanto assim, precisavam manter o dinheirinho em casa, enfim, o que eu vou fazer com isso? E aqui eu precisei me reinventar, né? Fiz dívida com o banco, precisei de uma empresa me ajudando. Então, assim, nem tudo são flores, né? Hoje a gente está aqui, a gente é resiliente, mas nem tudo são flores. O que aconteceu com todo mundo depois disso, né? Veio um Covid, né? Faz 5 anos, muito recente ainda. Mas o que aconteceu, né? Todas as lojas fechadas, aquela loucura toda, enfim. Mas o que aconteceu, né? O que me fez assim entender, enxergar um pouquinho de metodologia, né? Que é um pouquinho do que eu quero falar para vocês hoje aqui, né? Olhar para uma base, né? Olhar para metas diárias, olhar para o que eu preciso fazer no dia a dia para que eu possa performar melhor, fez com que cada passo entre geração de lead, entre agendamento, comparecimento, fizesse eu entender que existe um método e esse método, bem aplicado, fez eu sair na frente nisso que a gente chama de Covid. Então, assim, falar para vocês que 2020 foi um dos anos que a gente mais faturou com relação ao que a gente tinha de base, né? Por que eu quero falar um pouquinho de base com vocês? Porque às vezes a gente fica muito ali em cima de lead novo, cliente novo, e a gente não tá olhando para aquela ficha que tá ali.
A gente não está olhando para aquele cliente que está entrando pela porta e às vezes a gente tem uma recepção que não está sorrindo para esse cliente. E ele é o principal. A gente faz tudo isso para atender ele. E ele é um cliente de casa, né? Então, o que eu queria, assim, eu sei que tem muitas clínicas aqui, a gente chama, eu tenho uma clínica. Gente, vocês têm uma empresa, e uma empresa precisa sobreviver, gerando caixa, gerando dinheirinho, né? Então, assim, é óbvio que nós temos clínicas, mas como que eu consigo profissionalizar a minha empresa, né? Fazendo eu sei que essa transmissão é um pouco diferente, porque a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, mas quem aqui, assim, né, vocês respondendo por vocês mesmos, assim, tem uma galera aqui que tem clínica própria e é só o gestor, né, eu coloquei um dinheirinho lá, eu tenho uma clínica, eu não sou dentista, eu não sou esteta, e eu sou só o gestor, né, eu tenho profissionais que atuam na minha clínica. E eu tenho uma galerinha aqui que eu sou gestor, mas eu também sou a dentista, eu também sou a aplicadora, eu também sou a estética aqui, né? O que acontece? Quando eu sou só o gestor, né, eu tenho que olhar muito para a gestão da clínica em si, né? Quando eu sou aplicadora, preciso me dividir mais. Eu tenho que fazer o procedimento e também pensar na geração desse lead. Eu tenho que fazer o procedimento e pensar na contratação das pessoas que estão nessa clínica, né? E de uma certa forma, assim, como que tá o mercado? Quem tá feliz aqui? Quem tá falando, poxa, eu tô faturando bem, tá tudo bem, minha margem tá legal, né? Como é que tá a minha equipe? A minha equipe tá bem, né? Se eu pudesse fazer uma reflexão aqui, uma pergunta aqui silenciosa para vocês, assim. Hoje mesmo, numa mentoria, eu estava falando com uma mentorada, caramba, a gente está difícil ali de acertar naquela equipe. E se a gente não acerta na equipe, nada mais dá certo. Então, o quanto é importante a gente ter pessoas boas no nosso lado. Então, uma reflexão aqui. Às vezes você está assim pensando, caramba, minha clínica não tá boa, minha clínica não tá... Poxa, hoje já é dia 23, caramba, hoje não tá fluindo. E às vezes o problema está na nossa equipe. Só para a gente pensar, né? O que eu queria trazer aqui de conhecimento para vocês, né? Eu quero trazer, né, uma reflexão de uma clínica minha que fatura 200 mil. Qual que é a estrutura de uma clínica para faturar 200 mil? O que eu tenho que fazer, tá? Então, vamos lá. Então, só para a gente ter uma comparação. Eu sei que tem muita clínica odontológica aqui, mas independentemente, existe uma gestão. Se eu sou dentista, se eu sou a esteticista, se eu sou a biomédica, a enfermeira, a farmacêutica, se eu sou o profissional que também aplico harmonização, vamos chamar assim, ok, eu tenho um setor de vendas, eu tenho alguém que fique só preocupado em vender, eu tenho alguém que fique recepcionando, mas deixa eu te contar uma coisa, que recepção não é uma recepção simples. Uma recepção para nosso mundo tem que ser uma pessoa que a gente chama de SDR, tem que ser uma pessoa que seja responsável por trazer esse cliente, fazer esse cliente pisar. Eu tenho uma boa avaliadora ou sou eu que avalio? Quem injeta? Essa pessoa que está injetando, que está fazendo o procedimento, ela é um pouco comercial? Ela tem que ser muito comercial. E quem são as esteticistas? Eu tenho limpeza de pele também? Eu tenho drenagem? Que tipo de procedimento de estética que eu tenho? Então, vamos lá. Para a gente fazer, né, um ciclo e ter uma empresa, né, que fatura 200 mil, eu tenho que pensar na estrutura dessa clínica. E aí eu quero falar um pouquinho de pessoas para vocês. Tem um levantamento da Robert Half, que é uma empresa que faz muito essas questões de índices, né? Que falou não, né? Que tem um dado absurdo, né? Esse é um dado de 2024, que está falando o seguinte: olha só, o número de turnover no Brasil, né? O número de geral, né? Acho que todo mundo aqui tem o que a gente chama de CAGED, né? Passou de 33 para 48. Olha só. O que é turnover, né? Vamos falar um pouquinho o que é o turnover. Turnover é a entrada e saída de pessoas num período dentro da tua empresa. Então, o que esse estudo fala? Que
Em 2024, ano passado, esse número passou de 33 para 48. Gente, 15% de aumento. Significa que aquela vendedora, aquela recepção que vira para você e fala: olha, eu achei uma coisa melhor, tá cada vez pior. Tá cada vez pior. As pessoas estão trocando de trabalho muito rápido. E olha que loucura. O Brasil é o país com maior índice de turnover do mundo. O que isso significa? Que tá ruim, né? Tá muito ruim. Só que não adianta a gente reclamar. Não adianta a gente reclamar. A gente, como gestor, primeira coisa que eu quero falar aqui, a gente, como gestor, a gente precisa entender que está assim. E reclamar não vai ser suficiente. A gente vai precisar contratar melhor. A gente vai precisar engajar esse time melhor. A gente vai precisar entender o que é a geração, essa geração que está vindo. E a gente vai precisar trabalhar junto, né? Como é que a gente faz isso? Quais ferramentas, Marisa, eu consigo estar para contratar melhor? Então, vamos lá. Dentro das ferramentas, quem aqui usa um Acato? Quem aqui usa um LinkedIn? Né? Coloca lá, todo mundo tem um LinkedIn, coloca lá, olha, tem uma vaga aberta, né? InfoJobs também. Quem aqui entra no InfoJobs? Tem uma ferramenta que eu gosto muito, chamada Pandapé. Para quem está assistindo aqui, né, esse momento e quiser deixar lá nos comentários, tanto do Instagram quanto no YouTube, coloca lá, qual que é o nome da ferramenta? Depois a gente responde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, comentem lá que a gente vai, na sequência, respondendo. Eu gosto muito do Pandapé porque você consegue por geolocalizar onde você está e contratar e filtrar. Então, por exemplo, eu quero alguém que já trabalhou com estética. Eu consigo digitar isso nessa ferramenta e contratar melhor, né? Eu quero alguém que já tenha trabalhado em algum consultório odontológico. Eu consigo colocar nessa ferramenta, tá bom? E ela não é uma ferramenta cara. Então, de novo, dicas de quais ferramentas eu consigo contratar melhor. Eu gosto muito aqui de falar o seguinte, ó. Infelizmente, a gente não pode, numa entrevista, ser o balizador para uma contratação. Sabe por quê? A gente faz o seguinte. Ah, mas é a indicação da minha amiga. Ah, mas é a indicação da minha cunhada. E aí você fica 5 minutos conversando com alguém e você acha que isso já é suficiente para poder contratar ela, que ela vai dar um show. E olha, um erro maior ainda. A gente contrata, às vezes, uma recepção e a gente acha que ela já vem sabendo tudo. Ela já tem que ser proativa, ela tem que ser inteligente, ela tem que fazer lead, ela precisa ligar para o cliente, ela precisa confirmar uma agenda, ela precisa, às vezes, fazer um café, ela precisa servir esse café, ela precisa entender a água. Gente, eu sei, parece, nossa, mas esse é o papel de uma recepção. Mas tudo ao mesmo tempo, às vezes, sabe, pode confundir um pouquinho ela. E qual que é o nosso papel como gestor? Sentar, falar, conversar, treinar de novo, né? Gente, ficou na dúvida entre uma contratação? Não contrata. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: pior do que treinar um funcionário e ver ele sair é não treinar e ver ele ficar. Então, de novo, uma provocação aqui. Ah, eu tô assistindo essa live aqui porque eu quero saber como é que fatura 200 mil. Tá bom. Mas como eu tô montando meu time? O quanto o meu time é importante para eu fazer isso funcionar? Quero falar um pouquinho sobre o funil da estética, né? Como é que funciona esse funil da estética? E aqui eu tô falando de estética, mas eu tô falando de odontologia, tô falando de clínica como um todo, tá bom? A gente gera esse lead tem um agendamento, esse agendamento tem uma confirmação, senão essa pessoa não pisa nas nossas clínicas. Depois dessa pisada, dessa confirmação, ela vai pisar ou não pisar. Depois dessa avaliação, eu preciso entender, ela vai comprar ou não vai comprar? Qual é o meu ticket médio, né? Como é que eu encanto esse cliente para ter resultado? Mas, gente, uma coisa que ninguém faz. Ninguém está olhando para esse funil lá embaixo. Ninguém está olhando para essa recompra.
O que é essa recompra? É aquele cliente que já é de casa, é aquele cliente que às vezes, muitas vezes, na verdade, estão numa ficha, porque o nosso setor ainda é um setor que não está automatizado, não está informatizado. Então, tem muitas clínicas, às vezes, que eu vou conversar, tem ficha. Tá tudo bem, não tem problema. Eu tô pegando essa ficha, tô trabalhando essa ficha, né? Óbvio que tem que estar no sistema, óbvio que eu tenho que pegar um computador, um celular, um WhatsApp e tentar falar com esse cliente. Mas, gente, é muito mais fácil vender para um cliente que já é da base para um cliente novo. O lead está cada vez mais caro. Tá bom. Mas dentro do que é essa concepção, eu preciso gerar lead. Marisa, o meu lead não está de qualidade. Como que eu faço para ter um lead de qualidade? Né? Então, como que você faz para ter um lead de qualidade? Primeira coisa, como está o seu criativo? Quem fez a propaganda para vocês? O que você tá? Qual que é o seu diferencial da tua clínica? O que você quer vender? Qual que é o produto com mais margem que você tem? Você tem essas respostas? Porque não adianta você pegar tudo, mandar na mão da agência e falar, agência, faz tudo para mim. A agência não te conhece. A agência não vai saber qual que é o teu diferencial no dia a dia. Ela não está dentro da sua operação. Ela sabe que ela precisa gerar lead. Mas quem fez esse criativo? Quais são os criativos melhores para a gente poder fazer isso? Então, tá bom. Tá bom. Mas existe uma diferença. Eu não sei aqui com vocês quem faz Google e quem faz Meta. Temos o TikTok, tem gente que performa em mídia offline, mas eu queria trazer os dois grandes, né? As duas grandes ferramentas ali para geração de lead hoje do mercado. Então, eu sempre falo o seguinte: o Google é uma pesquisa. Você vai lá, você pesquisa alguma coisa, você está procurando alguma coisa. Por isso que o Google tem a tendência a ser de mais qualidade esse lead. Enquanto Meta, você está lá vendo cachorrinho, receita, um monte de coisinha e de repente aparece alguma coisa para você. Essa é a grande diferença. Qual que é melhor, qual que é pior, né? Aqui nas minhas clínicas a gente entende que o Google é um lead de mais qualidade. Mas o que acontece hoje com o Meta? Existe, ao mesmo tempo que uma clínica está falando com você, um cliente quer te procurar para fazer algum procedimento, apareceram várias 10 outras clínicas para esse mesmo usuário. Quem vai ganhar isso? Então, às vezes, gente, não é que o lead não é de qualidade, é que eu estou tentando falar uma vez só com esse cliente. Eu preciso falar 2, 3, 4. Como vocês estão controlando isso? Como vocês controlam? Quem trata esse lead? Começa um pouquinho antes. Quem está tratando esse lead? Não basta colocar dinheirinho. Quem está fazendo esse trabalho? Esse trabalho dessa pessoa que está fazendo tá de qualidade? Estou falando uma vez só. Esse lead está vindo para o meu WhatsApp, eu tento falar uma vez, quer, não quer, não quer, não quer. Ai, o lead não está de qualidade. Então, eu quero trazer aqui para vocês algumas estatísticas para vocês poderem fazer algum tipo de comparação. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual que é uma taxa legal de agendamento? Né? Como é que eu convenço esse cliente a agendar? Então, nas minhas clínicas, e deixa eu te contar aqui, né? Então, eu estou aqui hoje ensinando vocês um pouquinho, né? E eu fiz um estudo junto com o Paulo Moraes, junto com a Espaço Laser, para entender dentro do nosso mercado, do que a gente chama estética clínica, quais são boas taxas aqui de agendamento. Então, né, a nossa preocupação aqui, minha e do Paulo, é entender um pouquinho do mercado da estética, entender um pouquinho desse mundo de clínica, ok? E mostrar para vocês, dentro desse funil, quais são o que mais, quais são assim os KPIs mais importantes para vocês terem em mente. Então, olha só, de todos os leads que a gente gera, 30% é a nossa taxa de agendamento. Isso é um número bom, isso é um número ruim. Marisa, o meu número é melhor do que 30%. Legal. Eu estou falando aqui de lead. Eu estou me referindo a lead. Então, assim, se a sua fonte for indicação, provavelmente essa taxa vai ser maior ainda. Estou falando só de lead aqui. Tá bom, e o comparecimento? Quanto que é o comparecimento? Ó, então o nosso comparecimento aqui, estatisticamente, é de 50%.
E olha só, esse estudo aqui foi um estudo feito com 920 mil leads, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, não é uma taxa de uma lojinha minha que fatura aí 200 mil, não. A gente está falando aqui, ó, de um faturamento básico de Procorpo entre 4 milhões e meio por mês. Então, vamos lá. Cada 100 leads, eu agendo 30. De 30 leads que eu agendo, 15 comparecem. Tá bom. Deixa eu me comparar aqui. Nossa, Marisa, eu não tenho nem esse dado. Precisa ter. Precisa ter. Porque às vezes a gente acha que tá difícil fazer gestão, mas no final do dia o que a gente precisa ter é controle. E se você tem controle, esse controle vai te dar dados, vai te dar número. E com os números, você consegue tomar uma decisão mais assertiva. Tá bom, então compareceu 15 pessoas, 50%, né? Tá bom. Mas e quanto você vende? Quanto que é a sua taxa de venda? 60%. Então, olha só, a cada 100 pessoas que pisam, a gente fecha para 60. Então, eu gero 100 leads, 100 leads, 30 comparecem, desses 30 que comparecem, 30 agendo, perdão, 15 comparece, e desses 15 que comparece, eu vendo para 8, 9. Só que tem uma coisa melhor ainda, que é o que a gente chama de revenda. Tá bom, lembra do funil lá embaixo? Como eu tô falando com esse cliente de revenda? Eu tô ativando ele? Eu fiz uma toxina nele. Daqui 5 meses, eu vou esperar ele me procurar ou eu vou procurar ele? Cadê esse dado? Cadê essa matemática? Cadê essa equipe treinada para poder reativar esse cliente dessa base? Então, outra estatística aqui para vocês. 60% é a taxa de revenda. Então, de tudo que eu vendo no mês, 60% é base. 40% são leads novos. E a gente retroalimenta. Bom, sou formada em administração. Dentro da administração, a gente tem o cara do marketing, que é o Philip Kotler, e ele fala o seguinte: conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um atual. Então, pergunta para vocês que estão assistindo. Eu tenho uma clínica aí. Quanto eu estou dedicando a minha energia, o meu tempo, para trabalhar esse cliente que já está em casa? Eu tenho campanha para isso? Eu tenho uma promoção específica para esse cliente? Eu tenho uma lembrança, às vezes é um aniversário. Gente, é tão simples pegar lá, aniversário, e falar: olha, Marisa, tudo bem? Seu aniversário, você ganhou um peeling de diamante. Gente, às vezes um peeling de diamante, uma pisada, né, faz com que ele retorne na sua clínica e você venda outras coisas. Isso acontece muito. E não precisa de grandes investimentos. É só pegar essa listagem, dar na mão para uma recepção, dar na mão de uma vendedora e faz ela trabalhar ali esses clientes. Quero perguntar algumas coisinhas aqui para vocês. Qual é seu ticket médio? Marisa, o que é um ticket médio? É o quanto você vendeu naquele mês, dividido pelo número de pedidos. 1.200, 1.500, 2.000? Tem clínica que eu converso, consegue um ticket médio de R$3.500. Vamos pensar uma coisa aqui? Na harmonização? Vamos pegar uma toxina e 2 preenchedores. É o que mais sai nas clínicas. Ultraformer, né? Um ultrassom, um laser de Lavian, por exemplo. Mas o que mais sai? Uma toxina e 2 preenchedores. R$3.000. Qual é o seu ticket médio? Você está trabalhando essa base da forma certa? Gente, eu fico louca quando eu vou fazer uma mentoria, falo com alguém e alguém fala para mim o seguinte: Marisa, mas a minha recepção, ela fica lá no Instagram dela o tempo inteiro. Eu não consigo fazer com que ela trabalhe. Gente, cadê uma listagem para essa recepção? Cadê a gente cobrar isso? Cadê a gente monitorar isso? Não,
uma recepção tem que devolver essas 8 horas de trabalho para vocês. Vocês pagam por isso. Precisa retornar isso em trabalho. Instagram pessoal, não pode. Marisa, mas eu vou proibir esse Instagram? Vai, você pode proibir. Ela não é remunerada para ficar no Instagram pessoal dela. Mas mesmo que você não queira proibir, porque de repente você entende que você, né, quer dar esse espaço para a funcionária, tudo bem, a meta. Cadê a meta? Por que que você tem funcionários dentro da tua clínica que não são comissionados? Todo mundo tem que ser comissionado, desde a recepção, desde vendas, desde a avaliação. Se você tem um funcionário que não está comissionado, temos um problema. Outra perguntinha aqui para provocar vocês. Qual é a meta? Qual é a meta desse mês? De novo, hoje é dia 23. Todo mundo tem clara essa meta? Vou perguntar mais. Qual é a sua margem? Quem sabe aqui calcular a margem? Marisa, qual é a minha margem de um botox, de uma toxina? Qual é a minha margem de um preenchedor? É muito parecida, porque o valor de compra desses dois produtos são muito parecidos. Então, a sua margem provavelmente vai ser muito parecida. Mas a margem de um laser é bem diferente, é muito maior. A margem de um labial é muito maior do que uma, depende, né? Mas de um ultraformer, de um ultrassom microfocado. Qual é a margem de uma enzima? Qual é a margem, enfim, de uma limpeza de pele? É péssima perto de um equipamento. Mas vocês sabem disso? Então, limpeza de pele não funciona para a gente bater meta. Vocês sabem disso? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Uma empresa precisa gerar caixa. Tá sobrando dinheiro no final do mês? Se não tá sobrando, nós temos um problema. Uma empresa foi feita para gerar caixa. Só sobreviver não é suficiente. 200 mil de faturamento, a uma margem de 20%, 30%, dá para gerar caixa. Marisa, de longe eu tô conseguindo fazer isso. Tá bom. Vamos rever o processo? Quantos leads eu tô gerando? Tô trabalhando na minha base? Quantos agendamentos eu tô fazendo? Quantas pessoas estão comparecendo na minha clínica por mês? Eu tenho uma pessoa dedicada para vendas? Eu tenho que treinar ela? Como é que eu treino ela? Vamos fazer uma... Quero dar para vocês um entregável aqui, né? Eu vejo muita, assim, eu tenho uma coisa que incomoda muito eu e o Paulo, né? Que é o seguinte, tem muita gente dando curso hoje, né? De como faturar mais, aumente seu ticket médio, cliente high ticket, né? Eu vejo muita coisa acontecendo, mas eu não vejo ninguém com a propriedade que nós dois temos. Eu vejo muita gente tentando fazer isso, mas eu não vejo ninguém com clínica própria. Eu posso dar pitaco no que eu acho que você deveria fazer. Tudo bem também, funciona. Mas, de novo, eu tenho 18 anos aqui de erros, né? E acertos. Mas eu tenho 18 anos, eu brinco com o Paulo. A gente juntando aqui, a gente tem quase 40 anos de erros, muitos erros. E entre as coisas que a gente viu, a gente entende que no mundo esteta, de novo, ou você tem um nome fortíssimo, e você não precisa de nada. Você não precisa fazer marketing, porque as pessoas vão entrar. Você vai abrir a tua clínica, a porta da tua clínica, as pessoas vão entrando, tua agenda tá lotada. Gente, isso não é nem 0,1% das pessoas das clínicas que estão no Instagram. Essa não é a realidade. Um cliente high ticket que pisa na tua clínica e compra 30 mil é exceção, não é a regra. A regra é aquele cliente que só tem dinheiro para uma toxina. E você vai desperdiçar esse cliente? Então, como que eu faço para oferecer e atrair mais clientes para minha clínica? Você tem uma oferta gratuita? Você tem uma hidratação?
Você tem uma massagem? Você tem alguma coisa que você pode oferecer para o seu cliente para ele conhecer o teu trabalho? Se não, fica a dica. Você tem uma oferta de entrada? Você tem uma limpeza, que é um preço menor? Você tem uma limpeza de pele? Você tem alguma coisa que você pode oferecer com uma oferta pequena, que vai caber no bolso de todo mundo? Se você não tem, crie esse produto. Você tem uma oferta de médio valor, né? Dentro da odontologia, o que é básico? Então todo mundo que vem cuidar, vem fazer um selante, alguma coisa assim, e vai sair com uma limpeza também, que esse ticket médio vai dar algo em torno de R$2.000, R$3.000, que ela pode parcelar. Ofertas de médio valor. Depois que você cumpre isso, aí sim você pode ofertar um valor agregado. Aí sim você pode ter no seu hall ali os clientes high tickets. Dificilmente você vai ter um cliente novo de lead que vai chegar, vai comprar 30 mil. Esse cliente pode vir de uma indicação. Uma cliente que comprou horrores, gostou de você e vai vir também. Ok, mas de lead, ela não te conhece, esse cliente não te conhece. Você precisa primeiro, né, seguir ali você precisa fazer uma personalização nele. E aí depois você pode ir para ofertas de valor agregado. Então, de novo, né? Tá com dúvida? Coloca lá no YouTube, comenta. Tá com dúvida? Coloca no Instagram. Marisa, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? A gente vai ter o maior prazer em responder. Mas você precisa ter essas ofertas. Tá bom, Marisa. Você me falou um pouquinho aqui, enfim. Mas como é que eu falo com esse cliente, né? Como é que eu falo? Esse cliente não responde. Vou aqui bater, né? E falar nessa questão da geração desse lead. Se eu tenho um bom criativo e esse cliente mandou lá um lead, ele quer falar comigo? Ele quer falar comigo, né? Quantas vezes eu tento falar com ele? Uma única vez? Então, eu vou contar para vocês que aqui dentro das minhas clínicas, a gente tenta falar com as pessoas 6 vezes, de 4 em 4 horas. Como é que você faz isso, Marisa? Eu tenho um sistema. Mas antes de ter o sistema, eu trabalhava com Excel. O Excel faz isso por você. Mas não adianta você ter um Excel, não adianta você ter um sistema muito bom se você não tem alguém que olhe para essa pessoa que está tratando esses leads. De novo, quem está tratando os leads? Você já tem um custo de ter a agência que você paga, você já tem um valor que você precisa colocar no tráfego, mas de novo, quem está trabalhando esses leads? Não adianta nada você fazer isso e colocar uma pessoa sem preparação para poder fazer isso. E aí você vai colocar a culpa em quem? No criativo, na agência, no mercado, no mês que tá difícil. E às vezes não é. Bom, por último, que essa live é bem rápida, eu quero só explicar para vocês que tem muita clínica se comunicando errado com esse cliente final, tá bom? Marisa, existe uma diferença entre copy e mensagem. Mensagem é o que a gente faz, né? Olá, né? Bom dia. Em que posso ajudar? Isso é uma mensagem institucional. O que é uma copy? Uma copy é: Oi, Marisa, tudo bem? Vi aqui que você tem interesse em toxina. Me conta um pouquinho. Qual área você deseja tratar? Você tem uma foto de antes e depois para me mandar? Cria relação com esse cliente e sempre com um gatilho para ele fechar. Qual local você gostaria de aplicar? Né? Você gostaria de quando? Você gostaria de vir quando? O cliente gosta de rapidez, o cliente gosta de resolutivo, né? O preço, aí a gente consegue fazer, né, de acordo com o que caiba no bolso dessa pessoa. Mas para isso a gente tem que ter uma boa avaliadora, um bom comercial.